Boa tarde, crianças! Hoje será nossa aula de História. Iremos utilizar o nosso livro do quarto bimestre, volume 4. Pegue o seu livro e abra na página 12. Na página 12, iremos falar sobre heranças dos africanos. Pegue o seu marca-texto, pois iremos marcar algumas partes do texto. Quem não tiver o marca-texto poderá utilizar o próprio lápis. Vamos lá. Os povos africanos também contribuíram muito para a formação da sociedade e da cultura brasileiras. Marque isso daí. Os povos africanos até brasileiras. No passado, africanos foram trazidos à força para o Brasil, na condição de escravizados pelos portugueses. Esses africanos faziam parte de povos distintos que viviam de diferentes formas por toda a África. Você irá marcar no passado até portugueses. Olha esta informação como é muito importante. Antigamente, esses africanos, eles eram trazidos à força, eles não queriam vir, mas eles foram trazidos à força para o Brasil na condição de serem escravizados pelos portugueses. Escravizados são pessoas sem liberdade que realizam trabalhos impostos por outros indivíduos que têm poderes sobre elas. Ou seja, a pessoa não tinha liberdade nenhuma. Os africanos, eles eram escravizados e eles não tinham essa liberdade. Eles realizavam os trabalhos impostos por outras pessoas que tinham o poder sobre eles. Vida dos africanos no passado. Por mais de 350 anos, os africanos trazidos ao Brasil foram a principal força de trabalho nas plantações de cana-de-açúcar, na produção de açúcar e nas minas de ouro. Eles eram fundamentais nessas atividades. Eles também trabalharam nas fazendas de café e nas cidades. Marque aí, por mais de 350 anos até cidades, o parágrafo todo. Muitos africanos e seus descendentes trabalharam como escravizados, ou seja, não tinham liberdade, até 1888, quando a escravidão foi abolida no Brasil. E essas pessoas se tornaram livres. Foi em 1888 que os africanos se tornaram livres. Marque aí, muitos africanos até livres. Plantações de cana-de-açúcar. Os africanos eram forçados a derrubar matas, preparar roçados, plantar e colher a cana-de-açúcar, produzir açúcar nos engenhos e ainda transportar mercadorias. Minas de ouro. Nas minas, os africanos enfrentavam difíceis condições para extrair, ou seja, retirar ouro, pois havia perigo de desmoronamento de terra. Por causa da umidade, frequentemente ficavam doentes. Nas fazendas de café. Nas plantações de café, os africanos preparavam o solo, plantavam, colhiam e transportavam o café. Nas cidades. Nas cidades, os escravizados abriam ruas, faziam calçadas, construíam igrejas, casas e palacetes. Também trabalhavam como barbeiros, vendedores, ferreiros, oleiros e outros. Pode marcar a página 13 toda. Sendo assim, podemos destacar que os africanos no passado realizavam diferentes atividades, tanto nas plantações de cana-de-açúcar, como nas minas de ouro, nas fazendas de café e nas cidades. Página 14. Resistência à escravidão. Os africanos e seus descendentes não aceitavam pacificamente o trabalho forçado e os maus tratos a que eram submetidos. Marque aí os africanos até submetidos. Como formas de lutar e resistir à escravidão, os africanos, eles incendiavam
as senzalas, onde dormiam e fugiam para os quilombos, que eram esconderijos onde viviam os escravizados não capturados. Então, eles corriam, fugiam para os quilombos, e lá havia escravizados que não eram capturados. Além dos africanos, nos quilombos podiam viver indígenas e pessoas livres. Palmares, em Alagoas, foi o maior e mais conhecido quilombo, durando cerca de 100 anos. Zumbi, último líder da resistência negra nesse quilombo, foi morto em 1695, no dia 20 de novembro. Em homenagem a Zumbi, a data foi adotada no país como o Dia da Consciência Negra. Você deverá marcar este parágrafo todo, Palmares até Consciência Negra. Em homenagem a Zumbi, por isso temos o feriado do dia 20 de novembro, pois Zumbi foi o último líder da resistência negra no Quilombo. Como ele foi morto em 1695, no dia 20 de novembro, essa data ficou marcada e se tornou um feriado. No Brasil, existem muitos locais remanescentes, ou seja, que restaram de quilombos. As pessoas que vivem nessas comunidades denominadas quilombolas mantêm diversas tradições de seus antepassados. Contudo, precisam lutar pela posse das terras onde vivem e para manterem sua cultura. Marque este parágrafo todo. No Brasil, até cultura. Página 15. Os africanos no cotidiano do Brasil. Os africanos de diversos grupos étnicos trouxeram sua cultura, sua língua, sua religião e seu modo de viver ao Brasil. Nestas terras, manifestavam-se por meio de danças, cantos, alimentação, palavras, gestuais, influenciando a cultura brasileira até a atualidade, ou seja, até os dias de hoje. Marque este parágrafo todo. Cada povo africano tinha crenças e deuses próprios de acordo com a cultura de origem. Contudo, os africanos eram impedidos, eles não podiam praticar suas religiões. Para contornar essa proibição, eles identificaram seus deuses com o nome de santos do catolicismo. Assim, por exemplo, Oxalá, Deus da criação, passou a ser chamado de Nosso Senhor do Bom Fim. Realizavam rituais religiosos como a congada e a lavagem da escadaria da Igreja do Bonfim, eventos que ocorrem até os dias atuais, ou seja, até os dias de hoje. Página 16. Músicas e danças. Além da religião, as danças e a música também eram formas de os escravizados africanos manterem suas tradições. Nos momentos de descanso, dançavam o lundu, o jongo, o batuque. Também jogavam capoeira, uma mistura de dança e luta que foi criada pelos escravizados. Foram eles que criaram a capoeira. Por muito tempo, a capoeira foi proibida no Brasil e se tornou um símbolo de resistência. Observe atentamente a imagem que está no seu livro. Nesta representação, há uma roda de capoeira e alguns instrumentos de origem africana usados pelos capoeiristas. Há o berimbau, atabaque, pandeiro, de origem árabe, agogô, reco-reco e o cachixi. Aprender é divertido. Estas duas questões você deverá responder no seu caderno de história. Você já jogou capoeira? Que tal pesquisar e aprender alguns movimentos dessa arte? Número 1. Atualmente, na língua portuguesa, usamos muitas palavras de origem africana. Relacione as palavras com o significado delas. Você irá relacionar a palavra com o significado. Número 2. Com a ajuda do professor, formem 4 grupos e montem
um painel sobre a herança africana na cultura brasileira. Não temos como montar um painel, mas vocês deverão realizar da seguinte maneira. Cada equipe deve pesquisar informações sobre a influência africana no Brasil, conforme indicado. Você deverá escolher apenas uma influência. Em seguida, você irá pesquisar e colocar no seu caderno. Poderá utilizar imagens ou desenhar e escrever todas as informações referentes a essa influência. Depois, compartilhe aqui no grupo todas as informações que você encontrou e as imagens. Página 18, capítulo 8, Heranças dos imigrantes. Troca de ideias. Leia esta imagem. De acordo com a imagem, que cena foi retratada? Podemos destacar que a cena retratada é de famílias aguardando para embarcar em um navio. Na letra B, observe os personagens retratados. Quais deles mais chamaram sua atenção? Por quê? Você poderá colocar a resposta aí mesmo no seu livro. Página 19. Os imigrantes. Além de indígenas, portugueses e africanos, a população brasileira foi composta de povos vindos de diversas partes do mundo. Alemães, espanhóis, italianos, poloneses, ucranianos, sírios, libaneses, japoneses e tantos outros se estabeleceram no Brasil em diferentes momentos da nossa história. Esses grupos são chamados de imigrantes, pois são compostos de pessoas que passam a morar em um país diferente daquele onde nasceram. Sendo assim, podemos destacar que os imigrantes é quando determinadas pessoas nascem em um país e passam a morar em um país diferente. Por exemplo, a gente nasceu aqui no Brasil. Se a gente passar a morar nos Estados Unidos, nós seremos imigrantes. A maior parte desses povos veio para o Brasil a partir de 1870, em busca de melhores condições de vida. Inicialmente, as primeiras famílias foram para a região sul do país, onde formaram colônias. Colônias são locais onde grupos vindos de outro lugar fixam moradia, ou seja, começam a morar naquele determinado local. Com a abolição da escravidão em 1888, o número de imigrantes aumentou. A maioria deles foi trabalhar nas fazendas de café, substituindo o trabalho dos escravizados. Na página 20, você deverá ler o texto a respeito dos imigrantes que vieram morar no Brasil. Página 21. De acordo com o texto e com a história de sua família, responda a estas questões. É possível afirmar que existe uma grande diversidade étnica e cultural no Brasil? Por quê? Número 2. Marque com um X as alternativas corretas. Letra A. De que país vieram os avós paternos da autora do texto? Letra B. De que países vieram os bisavós maternos da autora do texto? Você irá marcar um X. Número 3. Marque com um X o nome dos povos imigrantes citados no texto. Foram citados vários povos imigrantes. Você deverá marcar um X nesses povos que foram citados no texto. No número 4, em casa e com a ajuda de familiares, pesquise qual é a origem de sua família e registre a seguir. Crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijão, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.